Viemos aqui para fazer uma entrevista, nós alunos do primeiro ano do ensino integral da Escola Clóvis Salgado, sobre o sucesso e estudo da matéria relacionada à tutoria. E hoje estamos aqui com os profissionais. Meu nome é Marina, sou terapeuta ocupacional, faço parte aqui do Centro de Referência de Educação Especial Inclusiva. Meu nome é Nayara, também faço parte do grupo aqui, eu sou psicóloga. Meu nome é Amanda, sou aluna do primeiro ano da Escola Clóvis Salgado. Meu nome é Gabriele, também sou aluna do Clóvis Salgado do primeiro. Meu nome é Ana Clara, também sou aluna do primeiro. Maria Esther, também sou aluna do primeiro. Para nós é um prazer receber um convite de vocês, estar junto com os alunos nesse formato também é muito importante, para nós, enquanto formadores, de uma equipe, de um centro de referência, é importante levar conhecimento para vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então vamos lá. Qual é a importância de aprender continuamente ao longo da vida em sua área de atuação? De estar sempre ampliando o conhecimento, isso é muito importante. Quando a gente aprofunda dentro da área de conhecimento da nossa função, a gente consegue colocar na prática. Então, quando a gente vai aprimorando, estudando, reciclando o conhecimento, através, por exemplo, das pós-graduações, de estudos, de estar sempre em diálogo com outros profissionais da nossa área, isso é muito importante para a formação nossa enquanto profissional. É interessante a gente falar também, porque não é vocês que estão aí, prestes a, quem sabe, uma faculdade ou um curso técnico superior aí, às vezes a gente pensa que, vou fazer faculdade e nosso plano é a carinha, E aí a gente vai, estuda, forma, e aí a gente vê que a gente só tem a base, Então a importância dessa continuidade, ela vem quando a gente sempre está continuando a estudar. Porque a realidade, ela vai se transformando e a gente precisa se adaptar ao conhecimento. Isso mesmo. É a atualidade, Vai, assim, ao longo que vai passando os anos, vão surgindo, novas demandas, várias questões diferentes. Então, é importante que o profissional, ele tenha esse olhar de que, para que ele consiga desempenhar um bom trabalho, em qualquer área que seja na área da educação, seja na área comercial, seja na área da saúde, enfim, o profissional, para ele poder dar o seu melhor, ele precisa ter conhecimento. E para isso ele precisa sempre estar reciclando esse conhecimento, através de estudos, de buscas, de graduações paralelas, Então é isso mesmo que a Nayara disse, Vocês que já estão se preparando aí para um Enem, por exemplo, estamos aí nos dias, desse Enem, é muito importante a gente pensar assim, o Enem ele ajuda, os cursos que a gente faz aí para poder fazer um vestibular, ele te ajuda a entrar numa faculdade. Depois, dentro da faculdade, não somente o conhecimento que vocês vão adquirir em sala de aula, mas também buscar por mais conhecimento é muito importante. Encerrou, finalizou, não somente você vai ter ali uma graduação completa, mas você precisa continuar sempre ali na busca pelo conhecimento, para atualizar. E o conhecimento é cíclico, Ele não tem fim. Até mesmo o nosso trabalho aqui, nós trabalhamos com profissionais já formados. Porém, o aprimoramento do conhecimento e sempre o estudo para estar capacitando, para que o trabalho seja cada vez mais aprimorado. Que conselhos você daria a estudantes que estão começando suas jornadas educacionais e profissionais? É muito importante, essa pergunta. Contribuir com o início de um sonho é algo muito importante, tanto para mim, na perspectiva como terapeuta ocupacional, por exemplo, que a gente trabalha com as ocupações, o ser ocupacional. Então, o que eu tenho para falar para um estudante, ele está ali com o papel ocupacional como estudante, é que ele tem que se aprimorar mesmo, o estudante, por exemplo, ele tem que buscar meios de identificar qual que é a área que ele tem uma habilidade maior, qual que é o sonho que ele tem, o
que movimenta o coração dele, né? Porque ainda, enquanto estudante, tem muitas possibilidades. Então, muitos estudantes podem ficar um pouco perdidos, né? Aposto que vocês aqui, eu vou fazer uma pergunta agora, né? Qual que é o sonho de vocês enquanto profissionais, enquanto alunos de um primeiro ano? Estudantes de um primeiro ano, já pararam para pensar, né? Então é para vocês refletirem qual que é a área que mais chama a atenção de vocês, né? O que mexe com o coração? É a área da humanas, das exatas? É algo mais assim para a área da saúde? É algo mais para a área educacional, comercial, tal? O que mexe com vocês? Então, isso é importante de identificar. Hoje em dia tem muitos testes, né, vocacionais que eles ajudam a permear mesmo essas partes, né? O que movimenta, o que chama a atenção de vocês, qual que é a vocação. Porque a gente também tem que acreditar nisso, né? Que está dentro de nós esse querer é algo maior, mais latente mesmo da vontade. A partir do momento que identificou essa área de interesse, o que faz o coração movimentar, vamos atrás de conhecer o que precisa. O que precisa para eu realizar esse meu sonho, esse meu plano? Então, eu preciso de estudar mais essa parte que vai cair no vestibular, eu preciso aprimorar porque a faculdade tal vai me chamar mais atenção. Então, para os estudantes, essa é a opção inicial, principalmente para vocês agora que estão no primeiro ano, que têm ainda uma trajetória de segundo e terceiro ano aí para poder prestar um vestibular, né? E a partir do momento que se presta um vestibular, é o que a gente sempre bate na tecla, sempre ia aprimorando. No conceito é um pouco diferente, apesar de complementar bastante. Vivam o primeiro ano, vivam o segundo, vivam o terceiro, vivam o curso superior, porque a formação ela vai muito além do que a gente está estudando. Né? Quando a gente vai conseguir aplicar no cotidiano, né? na nossa área, em tudo, o conhecimento ele é completo, né? Não é só de ser o melhor aluno da sala, mas de conseguir conciliar tudo. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, viver cada um de vocês. Eu sei que vem muita angústia, né? Tipo, nossa, eu preciso passar de ano, eu preciso fechar essa matéria, eu preciso passar no Enem, eu preciso passar no futuro, eu preciso. É uma época da vida de vocês que é muita cobrança. Muito movimento. Muito barulho, né? Então, que vocês consigam se explicar no meio desse processo. Porque, por isso que, pelo menos na minha experiência, né? Eu saí de casa muito nova, eu nunca tinha saído, nem tinha ido na casa de amigo. De repente você está morando em outra cidade, de repente você está voltando todo dia, de repente a maneira como o professor de faculdade te demanda ali é totalmente diferente daquilo do Lopes. Por exemplo, aqui, eu ainda acho que é assim coisa, né? Para ir no banheiro você tem que pedir. Sim. Não é assim. Já é diferente. Você vai, você chega a hora que você. É o seu horário, não tem ninguém para te colocar regra. E você precisa ter isso contigo, porque se você não fizer, não vai ser o professor para fazer. Hoje vocês têm essa oportunidade, eu queria ir na aula, então eu queria ter essa matéria, mas vocês estão tendo a oportunidade de ter alguém para auxiliar vocês na questão de regra, porque vai chegar o momento da vida de vocês que vocês vão ser essas pessoas. E vai ser um momento tão importante que é o que vai depender do futuro. Né? Então, tudo que hoje talvez é um pouco chato, gostaria que fosse da minha maneira, é tudo uma base para que lá na frente vocês consigam fazer isso por vocês. Né? Então, eu lembro a primeira vez que eu quis ir no banheiro da faculdade, eu fiquei assim, vou pedir, tipo, não. O que eu faço agora, né? Só sai. Né? E aí, tem a não tem a voltar, você volta se você quiser, mas também você não vai ter o conhecimento se você voltar. A responsabilidade é sua. E é essa a questão, porque a primeira pergunta que vocês fizeram pra gente sobre a continuidade do estudo é a continuidade das escolhas gerais. Né? E eu vejo que para cada escolha é uma renúncia. A gente fica bem louco, a gente sabe que a gente está vendo, mas a gente não sabe aquilo que está chegando. Né? Então, mas eu tenho um sonho de ser veterinário. A gente vê lá um ponto
consultório com um tanto de gatinho e cachorrinho feliz. Só que a gente vai ter que estudar muito parte de víscera, de sangue, só assim, gente, né? Doenças. Até chegar lá. E outra coisa muito importante também nessa questão é que toda faculdade, até deu uma palestra da Unifran há alguns anos atrás, como é que você sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Faculdade nenhuma vai te ensinar como você se colocar ali. Então, desde agora já existe essa preparação para falar assim, eu quero tal coisa, ok. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Tá vendo que depois que eu te formo aqui no blog, no caso, é que nós estamos. Né? Então, a gente Antigamente mais difícil, né, para a nossa vida. E você vai viver e vai acontecer hoje aqui. Nós estamos empregadas, amanhã pode ser um outro trabalho, tudo. A vida é aquela questão de ciclo. Exatamente, não tem fim. Né? Então a gente vai se construindo e desconstruindo ao mesmo tempo. E também para isso. À noite. Quais habilidades ou conhecimentos adquiridos durante os seus estudos que foram mais valiosos em sua carreira? Essa pergunta ela é importante até mesmo para a gente poder pensar que assim, o estudo e o conhecimento através de uma faculdade ou através de uma pós-graduação, ele é válido. Mas a prática mesmo, o que é fundamental é a partir do momento que você pega esse conhecimento e você começa a aplicar, né, na prática. Então a habilidade ela vem com o decorrer do tempo. A gente não pode pensar assim, eu saí de um ensino médio, por exemplo, só para a gente dar um gancho para entender. Eu saí do ensino médio e já estou preparada para a vida adulta. Não, você não nasceu preparado. Você vai preparando, você vai modificando, você vai se adaptando, né? E desenvolvendo habilidades que vão ser necessárias ao longo da sua vida. Quando você entra, emerge numa faculdade, um curso escolhido por você, você também vai se aprimorando, você vai tendo ali, né, um conhecimento através do que é proposto para vocês durante as aulas, através do que vocês vão estudando, pesquisando, né? Então isso é importante também. Mas o que é fundamental é a gente entender que a faculdade ela não vai te deixar pronto, encerrou. Você foi lá com a beca, formou, jogou o cap para cima, sou terapeuta ocupacional. Pronto, eu já sei de tudo, estou preparada, estou pronta. Não é uma receita de bolo, né? Então a gente não consegue sair dali se a gente não praticar. Colocar dentro da prática, com segurança, que foi o que a gente já falou ao longo dessa conversa aqui, né? Então, as habilidades assim, que mais mexeram comigo durante essa busca pelas áreas que eu mais gosto de atuar, porque eu atuo tanto na área, no contexto educacional, que é aqui o centro de referência, mas a minha atuação também é na área hospitalar. Eu me especializo também na área hospitalar, porque é a minha segunda área de atuação. Então, ao mesmo passo que eu me especializo aqui na educação, eu me especializo no hospitalar. Então, é uma grade bem ampla. Então, quando eu fiz a minha pós-graduação, por exemplo, em Educação Especial e Inclusiva, me deu o norte, eu já tinha a prática, porque eu sempre trabalhei com os alunos públicos da Educação Especial, né, em um centro, né, onde trabalha com esses alunos, com esse público, então eu já tinha a prática. E aí, quando eu fiz a pós-graduação, isso reforçou todo o meu conhecimento para eu poder aplicar. Então, é onde eu estou aqui para formar os profissionais que não têm essa capacitação em educação especial, por exemplo. Eu levar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, da minha prática, para nas palestras, nas oficinas, nos plantões que a gente faz aqui. Então, isso é muito importante, quando a gente busca o conhecimento para reforçar a prática que a gente tem e praticar para reforçar o conhecimento que a gente teve na busca por um estudo, né? Então, isso é importante. Na área hospitalar, por exemplo, eu busco também, como é uma área mais prática, porque aqui é uma área mais administrativa, de formação e tal. Lá no hospital, eu trabalho no assistencialismo. Lá é onde eu presto a assistência, a intervenção da minha profissão, né, da terapia ocupacional. Então, é onde eu consigo intervir junto aos pacientes
E como a gente sabe, o ambiente hospitalar ele demanda muito desse cuidado também. O profissional ele ter segurança do que ele está fazendo. Então, para isso, para eu ter segurança do que eu faço, ter certeza se é isso que eu tenho que fazer, a conduta certa a tomar. Um paciente, por exemplo, que teve um AVC, por exemplo, né, um AVC recente. Então, que é um acidente vascular cefálico. Então, assim, ele precisa de ter todo um cuidado ali bem precoce. Então, se eu não tenho conhecimento e segurança na minha prática, como que eu vou lá intervir com ele? Não é assim, não é uma receita de bolo. Então, eu tenho que conhecer toda essa prática, fundamentada dentro dos estudos e tudo mais, para eu poder praticar. Né, para eu poder levar um pouquinho desse trabalho da intervenção junto com ele, somar com a reabilitação. Igual aqui, somar com a educação especial. Né? Então lá a gente busca fazer os cursos. Recentemente eu tive em um curso de intervenções em pacientes queimados, que é onde o nosso hospital está recebendo essa demanda agora. Né? Nós estamos aí com um convênio com Minas Gerais para atender esses pacientes queimados também, né? Tem os cursos que eu faço, por exemplo, de aplicação de bandagem, né? Que é a bandagem elástica, que ela favorece várias funções, né? Do meu público atendido. Eu trabalho com intervenção na neonatal, que são os bebês prematuros que nascem. Então, para isso, olha para vocês verem a grandeza. O bebê prematuro que ele está nascendo agora, ele às vezes ele não está totalmente formado, ele não está preparado para a vida aqui fora. Ele precisa de dispositivos, equipamentos para poder fazer essa sobrevida dele e as intervenções da equipe multidisciplinar. Se eu não tenho segurança e conhecimento, como que eu vou atuar com o bebê que está ali ainda em desenvolvimento? Olha para você ver a dimensão, né? A responsabilidade. E a mesma coisa aqui. É onde o trabalho da educação especial, a gente leva, né, a terapia ocupacional esse conhecimento da prática, de como lidar, quais dispositivos que a gente pode poder fazer um recurso de acessibilidade para o nosso aluno da educação especial e tudo mais. Então é uma responsabilidade muito grande do profissional, ele não pode formar somente e achar estou pronto, vou para o mercado. É uma responsabilidade, porque nós estamos lidando com pessoas, né, com seres humanos que são importantes. Cada um de vocês aqui é o amor de alguém, né? Então eu não posso tratar você como se fosse um objeto, né? Então eu não posso chegar aqui simplesmente e fingir que eu sei alguma coisa e fazer algo por minha conta. Então por isso a responsabilidade de a gente aprimorar o conhecimento a partir de uma formação, por exemplo. Vou pegar o meu chamarinho, passar para vocês uma experiência que eu tive, né, habilidade adquirida durante os estudos. Meu curso era integral, então eu entrava às 7 horas da manhã e até às 7 da noite. E existia um intervalo na parte da tarde. Aí eu sentava lá no meu banco, no café, e o professor dizia, eu saio para casa. Eu disse, mas eu vim em casa. Foi uma janela até 3 horas da tarde. Ele falou assim, você sabe por que seu curso é integral? Eu falei assim, né? A carga horária. Ele falou assim, só que o tempo que você tem livre, pode ir você não tem tempo para descansar. Já pensou em biblioteca? E estudar um pouco a mais, além de que a hora que a gente tiver a aula, a gente consiga lidar melhor com esse conteúdo que a gente enriquece, não. E aí eu comecei a ter esse hábito, né? Porque isso traz para a carreira, vamos supor, você está integrado para desempenhar uma função ali, mas sempre vai chegar uma demanda diferente daquela que você acorda, hoje vai ser assim. Então, esse fato de ter tido um tempo livre e ter escolhido fazer algo com ele, em vez de descansar ou em vez de fazer uma coisa nada a ver, me traz uma habilidade hoje de chegar a uma demanda e eu ver que não precisa ser só de uma forma. Você está preparado? Então, usar o nosso tempo, porque assim, toda habilidade requer um treinamento. Né? Então, se você já tem um hábito, um costume de se preparar para o que vai vir, independente de como chegar, você vai conseguir
nortear ali, né, e direcionar da melhor maneira possível. Por exemplo, a gente aqui no prefeito, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, estudando, tudo. Quando chega um professor, ou quando a gente tem um plantão, chega um posicionamento de de uma outra cidade, de uma outra escola, a gente tem a nossa obrigação de direcionar da melhor maneira possível, de acordo com as resoluções, e não são poucas, né? De estar colocando, porque é a responsabilidade que nós temos. Às vezes uma demanda específica. Uma orientação que a gente der que não esteja, tipo uma vírgula depois da resolução, olha o tanto que a gente vai sair de tudo que foi proposto, desse projeto, enfim, né? Então, eu acho que de todas as habilidades que, né, e conhecimentos, porque não tem nem como a gente nomear o que a gente aprendeu ou deixou de aprender. Mas o que fica muito na minha mente é o que a gente faz com o nosso tempo. Né? Que qualidade é que a gente vai investir, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né? Eu acho que vale a pena essa reflexão. Né? Eu estou, por exemplo, vocês mesmos aqui no integral, não é o tempo inteiro. Vocês têm uma atividade, o que vocês querem fazer com esse tempo livre? É uma reflexão, né? E assim, pegando também o ganchinho dessa fala sua, o que é importante da gente pensar também é que, por exemplo, o meu trabalho aqui no estado, né, na escola, no centro, ele me traz muito do conhecimento, da habilidade, né, uma habilidade que antes, às vezes, eu não tinha tanto, que era poder comunicar. Hoje eu tenho uma facilidade tão grande, pode chegar qualquer pessoa aqui, ter uma entrevista, tenho isso, você vai fazer uma palestra. Entrevista, a gente fora. Estou preparada, vamos lá. Por quê? É o treino, né? Como a Mayara disse, é o treinamento de uma habilidade que transforma ela em aperfeiçoar. Vamos aperfeiçoar uma habilidade? É treinar, né? Então a gente quer ser bom em alguma coisa? Então vamos treinar. Então é exatamente isso. Eu amo a minha atuação. Amo mesmo, eu amo de paixão. Então, para estar aqui falando com vocês, eu vou falar uma verdade. Eu estou amando isso. Sabe? Para mim é uma honra poder falar da minha profissão. Eu amo o que eu faço. Né? Tanto na parte assistencial, como estar aqui também formando os profissionais. Amo quando chega uma demanda, adoro isso. E falar da minha profissão é algo que para mim é surreal. E isso está me dando, assim, é como se eu imagino uma escada, sabe? Então, a cada vez que eu tenho uma oportunidade de poder falar, de poder expressar tudo que levar o conhecimento das pessoas, eu sinto que eu estou subindo, sabe? Eu subo uma escada. E essa escada é muito especial para mim, é muito importante. Então, tá com vocês aqui, às vezes para vocês, para eles são profissionais e tal, mas para mim é muito especial, né? Então, fica aí esse conselho também, de falar, né? O falar é muito importante. Na época da escola, eu lembro que no ensino médio eu sempre tinha muita facilidade para falar. Isso aí é uma coisa que vem com a gente também. Então, na época, o pessoal empurrava, eu vou fazer e você vai falar. Tá bom, vamos lá. Aí, estudava na hora. E, assim, às vezes, não sigam o meu conselho. Então, eu estudava ali, então chegava, deslanchava, destrinchava o negócio. Na faculdade é a mesma coisa. O pessoal ficava lá nervoso e tal, e eu ali, falando numa boa. Mas quando eu formei, eu não sei o que aconteceu, que teve uma trava. Depois da faculdade, teve uma trava, uma insegurança que pairou sobre mim numa época, sabe? E aí, quando eu assumi o meu cargo aqui, né, na equipe multidisciplinar ainda, não era nem no centro de referência, era uma equipe multi que eu fazia parte e me ajudou demais. Então, muito do meu conhecimento eu devo a eles. Então, eu observava os modelos, isso é importante também, de observar modelo. Então, quando você fala de habilidade, o que foi bom para você dentro da sua área foi eu participar dessa equipe multidisciplinar, que eu sou muito grata até hoje. Trabalhei com fisioterapeuta incrível, eu trabalhei com uma fonoaudióloga que assim, me ajudou pra caramba e devo muito a eles. Uma psicóloga muito boa, treinada, assistente social. Então, assim, eu tive uma equipe muito boa. E aí me deu muito do que eu tenho hoje, porque eu consigo falar.
né? Eu chego na frente das pessoas, eu sei a estratégia que eu tenho para usar, mesmo se eu sei que alguém não está muito interessado no que eu estou falando, eu sei chamar a atenção dele para mim, porque eu aprendi com essa equipe, nas formações que eles faziam já, né? Então, buscar por moldes, buscar por modelos, né? Espelhar em alguém, em algo, isso é importante. Hoje em dia tem muito recurso, hein? Tecnologia, podcast, você quer falar, né? Vídeos no YouTube. Eu achei uma coisa que você falou interessante, porque ali na faculdade tinha semestre, a gente tinha que 10 dias de estágio por semana. E aquele paciente, então, beleza, tranquilo, ia ser professor, depois tinha supervisão. Formou, primeiro paciente que você vai atender, você fica assim, o que eu vou falar? Né? Como é que vai ser? E aí, aos poucos, o conhecimento vai vindo, a habilidade vai se tornando real, palpar em concreto, e aí, depois que você estuda um pouco mais, e a gente para, você vai criando confiança, né? Você se dedicou por anos, e aí a vida profissional vai acontecer. Exatamente. É tão fácil a gente poder falar do que a gente gosta, né? E é tão fácil pra gente quando a gente domina o assunto. Dominou o assunto, pode vir até a pessoa que é mais especialista no caso. Você vai saber conversar. Você vai saber se expressar, né? Hoje, depois de 10 anos de formado, é mais fácil. Né? Mais fácil. Isso, é um desafio. Mais algum? Como vocês mantêm o equilíbrio entre o estudo e o trabalho? Estudando e trabalhando. Para te falar a verdade, como a Nayara disse lá na primeira pergunta, que ela me fez refletir um pouco sobre a minha resposta. A vivência, viver o hoje, viver o amanhã e o depois. Uma coisa de cada vez, né? O estudo ele é importante? Ele é super importante. A prática é importante? Ela é também. Então, um vai interligando o outro, né? Você nunca vai parar de estudar. Cansa? Um pouco. A cabeça da gente não é só o trabalho e estudo. Né? Muitas pessoas aí têm já a família já feita, tem casa, tem outros trabalhos, outras vivências, mas é importante conciliar. Não vou te falar que eu estudo assim, todos os dias, mas tem dias que a prática ela te demanda que você se aprofunde, por exemplo, num assunto que você não domina, né? Chegou algo novo, até que no centro de referência chega muito caso novo para a gente, né? De outras escolas, a gente não atende somente o Clóvis Salgado, nós atendemos 36 escolas, 17 municípios, então não é só Paraíso. Então chegou uma demanda específica para a gente no plantão aqui, que a gente às vezes tem que discutir entre nós. Então o que a gente faz? Vamos estudar, né? Vamos aprimorar, tanto é que nós temos uma biblioteca, tanto a biblioteca digital como aqui a física, né? Nós temos alguns livros que inclusive fica à vontade, né, para vocês reforçarem até com os alunos sobre essa questão de aprofundar sobre tudo, é importante. Mas para falar para vocês que eu estudo todos os dias, isso eu vou estar sendo meio que faltando com a verdade, né? Mas é importante que a gente busque por recursos que ajudem a gente nas estratégias. Eu vou te interromper um pouquinho e lançar uma pergunta aqui, porque eu acho que você estuda mais do que você imagina, mesmo quando acha que não está fazendo. Já parou para pensar o papel do hábito na nossa vida? Quando você acordou e veio para a escola, você escovou o dente? Você precisou ter um equilíbrio entre o tempo de acordar e estar aqui e colocar e escovar o dente no estudo? Ou entre automático? Então eu acho que é um pouco disso. Por mais que nesse momento aqui a gente está estudando. Porque eu tenho que acessar a minha memória, eu tenho que acessar meu conhecimento, eu tenho que revisitar tudo, porque cada questão que está me trazendo aqui é uma parte que eu tenho que acessar de uma atividade, um treinamento, é hábito, não tem como dissociar, tirar o trabalho do estudo. Se eu trabalho com a minha profissão, logo o meu estudo está aqui. Né? Então, não é que eu preciso de arrumar um tempo para estudar. Eu trabalhando já estou colocando o meu estudo em prática.
Né? E aí vai chegar, por exemplo, com vocês eu tenho uma parte de estudo, agora é uma construção. Você vai trazer uma questão, eu estou crescendo, você está crescendo. Então não é uma coisa assim que eu preciso me esforçar, né? Não, é natural. E também não gera sofrimento. Porque a partir do momento que aquilo ali faz parte da sua rotina, se torna um hábito, você nem vai fazer, você só faz. Né? Eu acho que é nessa questão de conseguir entender que não é algo além. A partir do momento que você se coloca nesse caminho, o estudo é parte dele. Né? Então eu acho que nem é uma questão de equilíbrio, é mais uma questão de relacionamento. Isso mesmo. Agora vocês conseguem entender o porquê que o centro tem uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga? Porque ela me completa. E eu completo ela. Por quê? Essa parte que ela disse para vocês é o que eu disse lá no início. Nós somos seres ocupacionais. Por isso a terapia ocupacional vai trabalhar o quê? Atividade de vida diária também. Né? É um recurso que a gente utiliza. Um desses todos que eu disse para vocês. E a atividade de vida diária é exatamente isso. É o hábito de acordar, são as rotinas, é você exercer os papéis ocupacionais de estudante, de filha, de marido, de esposa, de mãe, de profissional, de secretária, de terapeuta, de psicólogo. Então, tudo isso é importante e são hábitos. Tudo que a gente coloca na nossa vida como uma rotina, a gente vai conseguindo realizar, né? Então, isso tudo é muito importante. E a gente vai aprimorando, né? Então, habilidades que a gente vai aprimorando, sem a gente poder sentar e falar, não, vamos estudar? Não, tudo é estudo, né? Tudo põe o nosso cérebro para funcionar. Como vocês lidam com desafios e obstáculos em seu caminho para o sucesso? Só bem, né? Eu acho que é isso. É uma coisa que eu costumo falar muito com quem trabalha comigo, trabalha comigo, tem uns clientes que é o seguinte. Nós estamos aqui. Para a gente chegar aqui, como escada, né? Nós vamos ter que subir um por um. Ah, Nayara, mas eu já quero alcançar agora, ok? Só que se você sair do primeiro degrau para o último, aqui não tem estrutura. Você pode até chegar lá. Mas você não consegue manter por muito tempo. Né? Então eu acho assim, nessa questão do desafio, obstáculo, a gente precisa ver cada um deles. E eu vejo que os desafios e obstáculos que, de certa maneira, trazem um certo desconforto, porque crescimento é isso, desconforto. A gente tem que sair da zona, se esticar e amadurecer e tudo aquilo ali, mas para ver o gosto que tem nessas culturas. Porque se a gente conseguisse ser feliz o tempo inteiro, a gente não conseguiria reconhecer a felicidade. Você ali no hospital mesmo, quando a linha está cinza, não tem mais o que ser feito. A vida acontece assim, no alto e no baixo. Né? Então, assim, se não tiver obstáculo, se não tiver desafio, qual que é o sentido? Né? Qual que é o propósito? Porque se os professores não precisassem de formação, se tivesse tudo aquilo, a educação inclusiva, qual que seria o sentido da gente estar aqui? Qual que seria o sentido do estudo, do empenho, da dedicação, Eu acho que o desafio e o obstáculo, ele é um combustível. É o que nos alimenta e não tem movimento. E assim, como a Nayara disse, desafios eles vão chegar a algum momento, né? Enquanto lidamos com pessoas, que foi o que eu disse aqui, né, em outra pergunta, nós lidamos com seres humanos, com pessoas, cada um de uma cultura diferente, cada um pensa de uma forma, uma criação diferente, cada um tem uma personalidade diferente, então, e nós lidamos com sistemas, né? A gente não trabalha sozinho, não vive sozinho. Depende do outro. Então, quando a gente depende do outro, a gente vai esbarrar assim em algo. Né? Pode ser que seja algo mais firme, mais menos flexível, ou vai ter barreira também que vai ser um pouco mais fácil de quebrar. Né? Mas de todo jeito, a gente lida com sistemas. O sistema, às vezes, ele vai ser um impedimento para você, mas não um impedimento que vai te parar. A gente não pode pensar isso, né? Não é qualquer coisa que vai me parar.
é como a Nayara disse, é combustível. Eu bati na barreira, aí que eu vou, né? Tem que sentir, né? Esse atrito, essa construção e tudo. Porque quando vence, quebrei a barreira. Oba! Nossa, que sentimento! Né? Então aqui, por exemplo, quando a gente vê o nosso trabalho fluindo, principalmente assim, a gente conversa muito sempre aqui, nós somos muito engajados, a gente conversa muito. A psicóloga terapeuta ocupacional, que é do núcleo, né, de tecnologia e acessibilidade, junto com a professora de educação básica e especialista de educação básica, nós também, cada um dentro da sua função, a gente agrega muito um com o outro aqui. Então nós temos, vocês veem a gente quietinho aqui, né, pode ser que passe aqui, ver a gente estudando, tudo, o tempo todo a gente está movimentando, que é isso que a gente está falando. E a gente encontra barreiras. As barreiras da educação especial mesmo, uma delas é atitudinal, que a gente vê a todo momento aí acontecendo, né? Então, por exemplo, o preconceito é uma barreira, né? A falta de acessibilidade. E falta de acessibilidade, quando a gente fala da educação especial, a gente pensa assim, acesso a quê? Rampas, piso tátil, a comunicação, tal. Não. A falta de conhecimento das pessoas também é uma barreira. Também é uma barreira de acessibilidade. A falta de empatia também é uma barreira, porque a empatia é algo que a gente não consegue ensinar, né? Eu não consigo vir aqui e ensinar você a ter empatia. Eu consigo... Oi? Já vem de você. Já vem da pessoa. Na realidade, é algo interno mesmo, mas a pessoa precisa conhecer o porquê e ela assim, tentar imaginar a vertente do sentimento dela em relação àquilo através do que ela conhece. Então, a partir do momento que eu levo o conhecimento para vocês, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um aluno autista, né? O que um aluno que tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, quais são as características fundamentais que, assim, pode ser que ele não tenha todas, né? Mas o que pode ser que ele sinta com, por exemplo, o excesso de estímulo sensorial para ele, né? Então, esse estímulo, excesso de estímulo sensorial, às vezes, vai ser algo que é agravante para ele se comunicar, para ele poder desenvolver um trabalho aqui dentro da escola, absorver conhecimento, para ele interagir com o outro, para ele não ter os comportamentos inadequados e tudo mais. Então, se eu trago para vocês o conhecimento do que vocês já vão, opa, não, peraí, o sinal que toca a troca de horário, isso pode ser um agravante, né, do nosso amigo da nossa sala, ele desestabilizar o comportamento, dele desregular. Então, a partir do momento que eu levo para vocês já vão o quê? Dar uma segurada, às vezes, no excesso de ruídos na sala, arrastar a cadeira, né, conversar, gritar. Ou se não, já preparar aquele amigo de vocês, vai tocar o sinal, viu, fulano? Ele já vai estar preparado. Vai ter excesso aqui, aglomeração de pessoas. Então, assim, tudo isso, se eu levar para vocês conhecimento, vocês vão ter o quê? Empatia por ele. Agora, se vocês não sabem nada disso, vocês vão ter empatia. Como vocês vão se doer pelo outro, né? Sentir pelo outro. Então, isso é uma barreira atitudinal que a gente está querendo quebrar. Que tem que ser quebrado. Na realidade, não é um centro de diferença. É um mundo, né? Que a gente tem que lidar com as diferenças. Então, a gente tem que quebrar preconceito. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para os futuros profissionais? Nós estamos aqui em uma escola onde temos ensino fundamental e ensino médio, né? Esse projeto de vocês é um projeto, uma iniciativa muito bacana, porque vocês conseguem ser multiplicadores disso tudo que a gente está falando para vocês. Então, essa conversa nossa, esse diálogo, ele vai ser levado para outros alunos. E como foi gravado, né, que a gente tem o uso da tecnologia hoje a nosso favor, ele vai ficar para as próximas gerações também, né? Então, a nossa intenção é realmente essa. É fomentar sobre o que é importante. O que é importante para a educação? Que os alunos, eles não saiam daqui mecânicos, que eles saiam humanos com conhecimento, né?
gostaria muito de deixar é que as pessoas elas tenham mais amor para falar, que elas tenham vontade de realizar sonhos e planos. É importante demais a gente sonhar, viu? Nunca deixar, assim, já que acontece a oportunidade, eu vou falar. Vai chorar. Não, nunca deixar de ser criança, tá? Não é feio ser criança, é lindo ser criança. O brincar, não deixar o brincar morrer. O brincar é um desempenho ocupacional maravilhoso, que se os adultos eles descobrissem o tanto que é importante voltar a ser criança, eles iriam entender o sentido da vida. Então, nunca deixe de ser a criança interior de vocês. E a criança, ela tem o lúdico, né? Ela não pensa muito, ela tenta construir, ela é criativa, ela quer mover, ela quer brincar, ao mesmo tempo que ela está aqui brincando com a boneca, por exemplo, uma menina, ela está aqui em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, no Brasil. Ela pode daqui a pouco, em um passo que a boneca dá, ela vai lá para Paris. Ela vai lá para a praia, vai para a Bahia, ela vai para o Sul do Norte, Então, assim, ela consegue movimentar as ideias. E isso é o quê? Já a construção do ser adulto que ela vai ser, né? É a idealização da criança do que ela quer fazer quando ela crescer. Ela já brinca de ser médica, ela já brinca de ser professora, ela já brinca de ser psicóloga. E uma coisa que eu quero falar para vocês: brinquem de ser terapeutas ocupacionais. Eu gostaria muito que as pessoas estudassem sobre essa profissão, tá? Essa profissão é uma profissão que eu posso falar para vocês com muito amor. Eu amo o que eu faço, já falei sobre isso, mas que infelizmente é algo que entristece meu coração. Está cada vez mais escasso esses profissionais no mercado de trabalho. E são profissionais que estão tendo muita procura pelo Brasil todo, no Canadá e em vários outros países, tá? Então a terapia ocupacional é uma profissão que vai empregar muito. Então, assim, para vocês, estudantes, levem esse conhecimento. Falem com os amigos, estude sobre a terapia ocupacional. Tem um campo vasto, amplo, dá para você trabalhar na rede educacional, na hospitalar, reabilitação neurológica, dá para trabalhar no esporte, dá para trabalhar assim, em clínica, consultório, várias coisas. Então, pesquisem sobre a minha profissão, né? Vou adorar discutir com vocês sobre ela. Vocês já viram que eu gosto muito de falar. Falem com os outros alunos também. Eu fico à disposição de vocês, tá bom? Para falar sobre a minha profissão, sobre a minha atuação e o que mais vocês quiserem. A minha mensagem é que eu vou até retomar um pouco do que eu falei antes, de tanta pressão nesse momento para vocês, de estudar, saber, decidir o futuro, que a gente acaba esquecendo de uma coisa. O nosso futuro não precisa ser engessado. Não precisa ser aquilo que a gente decide agora. Por exemplo, eu escolhi fazer a faculdade, eu escolhi a faculdade antes de escolher o curso. No dia que eu fui fazer o vestibular, coloquei lá para o segundo, terceiro ano da faculdade que eu fui descobrir que era psicologia do futuro. Porque eu queria fazer na época. Né? Eu queria viver a época da faculdade, eu queria viver, morar em Ribeirão Preto. E as coisas vão acontecendo, porque chega uma hora que você não vai acontecer. Né? E eu lembro que eu tinha 17, 18 anos. Aí eu passei no Enem, aquele ano nem era 2 dias de prova ainda. Aí deu certo, acabou, sei lá, nem parei para estudar. E eu tinha essa opção de mudar de curso a qualquer momento. Né? E eu acho assim, quando eu fui escolher a psicologia, eu disse, gente, o que eu vou querer fazer? Eu não sabia, mas meu pai falou assim pra mim, você vai fazer um curso, porque se você parar de estudar, você não vai voltar a estudar nunca mais. Aí eu falei assim, vou fazer psicologia, porque lá na frente eu vou querer fazer uma outra faculdade, quando eu tiver mais idade, né, ficar no meio de uma coisa. Mas a psicologia, ela sempre vai estar lidando com o humano. Então, seja lá qual for a profissão que eu escolhi lá na frente, sempre vai me trazer com o humano. Pensa em fazer jamais. Né? Pretendo continuar com ela até o fim. Mas é aquela questão, não precisa tratar a escolha de vocês no capital
como se fosse pro resto da vida. Decisivo. Vocês podem pegar uma curva que pode virar direita à esquerda, pode continuar reto. Né? Então, é se permitir ver nesse processo. Porque senão a gente vai acabar se tornando profissionais engessados, profissionais que não têm mais o que oferecer, que é mais do mesmo. Você sabe que profissional que você olha, se não dá brilho, que não dá nem vontade de trabalhar naquele ambiente, que sejamos flexíveis a ponto de conseguir brilhar, de conseguir fazer a nossa escolha, porque vai dar a pena todo o esforço, sacrifício, dedicação, tanto que a gente abdicou para poder jogar o que era para cima. Né? Então, o que eu desejo é que, independente da escolha, vocês saibam que ela não é tão rígida assim. A vida é isso. Exatamente. Ela exige da gente, né? Comprometimento, mas flexibilidade também. Né? Que a gente possa ser comprometido na medida e também flexível com os nossos sonhos, com as oportunidades que a vida traz pra gente. Olha, foi um prazer imenso. Eu estou adorando essa conversa nossa aqui. E mais uma vez eu agradeço esses rostinhos tão angelicais, viu? Que está representando o restante da turma. Um abraço para todos da turma também. E um brinde a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço muito por vocês terem participado, né, com a gente. Se tirar um tempinho de vocês, né, para falar um pouco sobre o serviço de vocês. Falar um pouco, Maria? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Em nome de todos nós, né, da nossa sala, do conhecimento. Passou muito conhecimento para todos nós. Espero que todo mundo que assistir gosta, né, e que pode acontecer muitas vezes isso, né, essas entrevistas. Nós estaremos sempre abertos aqui para vocês, tá? Estaremos à disposição. Agora coloca a mão aqui, quem vai fazer terapia ocupacional?